Olá, que bom sempre estarmos juntos, pensando nos princípios, pensando nas verdades bíblicas que agem na nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 32. Contextualmente, escute isso que é importante. Se você ler o capítulo 8 de João, recomendo-lhe esta leitura, depois vai te fazer muito bem, vai edificar a sua vida. Você vai ver que é um contexto interessante, porque Jesus se depara com alguns religiosos. E quando você vê este encontro de Jesus com os religiosos, se você for lá no versículo 30, você vai ver escrito assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui começa um diálogo que vai acabar de forma bem veemente, séria, quase que um conflito. Porque eles começam a questionar: nós vamos ser libertados de quê? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala: não, Abraão não fez as obras que vocês fazem. Não, a gente faz as obras de Abraão. Não fazem, não. Abraão não tentou matar-me. Vocês tentam matar-me. A minha palavra não entra em vocês, porque vocês não podem recebê-la. E aí começa aquela discussão e Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Está lá no versículo de número 44. Porque não há verdade nele, disse Jesus. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ora, quando a gente entra nesse versículo de João 8,44, começa então um conflito muito grande, porque a Bíblia está dizendo: se você está mentindo, você é filho do diabo. A mentira vem do diabo, ele é o pai da mentira. Então não deve haver mentira, não pode haver mentira na nossa vida, porque a Bíblia diz: falai a verdade uns com os outros. Eu li ontem esse texto de Efésios: falai a verdade, não mintais uns aos outros. Este princípio nós perdemos, não por falta de conhecimento, mas porque em nossos corações o pecado tem dominado. O pecado tem tido o domínio soberano e às vezes queremos falar a verdade, queremos fazer o bem, mas não conseguimos, porque o pecado nos domina, nos escraviza. O pecado impõe sobre nós a vontade do diabo, a vontade dele, e assim tornamos-nos escravos dele. E a Bíblia fala claramente: o escravo não pode herdar a casa do pai. O filho fica para sempre, o servo não. Talvez você e eu estejamos conhecendo a Deus de ouvir falar. Às vezes nós temos uma religião, eu a minha, você a sua, mas o que adianta a nossa religião? Às vezes nós temos doutrinas, as regras da nossa igreja, as regras da comunidade da graça, as regras da igreja tal, da igreja tal. E o que adianta essas regras? Elas não podem transformar a nossa vida, elas no máximo nos dão uma aparência, mas elas são hipócritas, são falsas. Por quê? Porque não muda o coração. Muda a aparência, o jeito de falar, o jeito de vestir, mas não muda o coração, não muda a intenção, não muda a motivação. E o que Deus quer para você e para mim é mudança de coração, é mudança de motivação, é mudança de intenção. E para que isso exista, estas mudanças possam realmente acontecer, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um homem dos mais instruídos na lei, um homem conhecedor das Escrituras. Sabia que ele era um mestre, um rabino. E quando ele vai ter com Jesus, Jesus diz para ele: olha, não te maravilhes de eu te dizer, necessário te é nascer de novo. E Jesus disse isso, sabe por quê? Porque não adianta a minha ou a sua religião. Religião não salva ninguém. Religião não transforma ninguém. O máximo que ela faz é reformar a pessoa e torná-la merecedora do inferno 2 vezes. Mas Jesus Cristo salva, transforma, liberta e faz do homem uma nova criatura, dando a ele a capacidade para viver diante de Deus
em santidade e justiça e verdade todos os dias da sua vida. Se você deseja viver diante de Deus em santidade e justiça, perante Ele, perante os olhos dele, todos os dias da sua vida, eu sei que você já sabe o caminho, mas eu vou repetir. Entrega a tua vida a Jesus. Confessa a Ele, como sendo Ele, somente Ele, seu Salvador e o seu Senhor, e o mais Ele fará.